pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina da Memória. Meu nome é Valdir, eu sou psicólogo aqui do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, que é esse projeto financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, através da destinação solidária da Ambev e é executado pelo Lar de Fátima. Bom, hoje eu também venho trazer um assunto informativo para vocês, relacionado a uma questão que eu vi muito esses dias com um fato ocorrido que trouxe algumas reflexões. Bom, o que trouxe essa reflexão para mim? Eu venho falar sobre o fanatismo. Você sabe o que é fanatismo? O que é isso, hein, Valdir? E sabe por que me trouxe essa reflexão do fanatismo? Não sei se algumas pessoas acompanharam, teve um jogador muito conhecido, um jogador argentino chamado Diego Maradona, que infelizmente faleceu, morreu e teve todo um cortejo, teve toda uma programação da despedida do Diego Maradona, que foi símbolo, para quem gosta de futebol. E não sei se alguém, imagino que talvez alguém tenha visto uma matéria na televisão e tenha visto o quanto que as pessoas foram até esse momento de despedida. Mesmo com todas as orientações de precaução de contato, de isolamento social, quebrando a medida de proteção, que é ficar em casa e sair só se necessário, Eu sei que tem gente trabalhando, que não tem como ficar em casa, mas são questões que, se você precisa por uma necessidade, ok. Mas quebrar a quarentena, furar a quarentena por um fanatismo, e aí me fez refletir um pouco disso, O quanto que em alguns momentos a nossa mente, ela nos cega por uma questão que eu fiquei obsessivo naquilo, eu coloco a minha vida em risco, eu vou lá naquela multidão que foi essa despedida do jogador. E aí eu trago essa reflexão para vocês. Vocês são fanáticos por alguma coisa? Mas, Valdir, fanático pelo quê? E aí eu venho falar um pouquinho, então, o que é isso? O que é o fanatismo, Bom, o fanatismo, então, ele é um estado psicológico de fervor excessivo, irracional. O irracional é aquilo que não é racional. O irracional é aquilo que eu não estou pensando muito bem para fazer. O irracional é aquilo que eu não estou levantando os pós e contras. E é persistente por qualquer coisa ou tema. Historicamente, ele está associado a motivações de natureza religiosa ou política. E é extremamente frequente em paranoides, em pessoas paranoicas, obsessivas, e cuja a paixão, seja essa adesão que pode aí causar essa confusão em um momento, em viver só para aquilo, E aí eu vou falar um pouquinho aqui de alguns fanatismos, Bom, levando lá para o significado da palavra de fanatismo, é um zelo obsessivo que pode levar a extremos, que pode levar à intolerância, e aí a gente já vem com esses dois primeiros temas, que é o fanatismo religioso, que é o fanatismo político, mas assim como me fez refletir com o que eu vi na TV relacionado à despedida do Diego Maradona, que é o fanatismo pelo futebol. Tem alguém aí que vocês conhecem que é fanático pelo futebol? Assim, de uma maneira irracional, que se colocaria em risco por conta do futebol? Tem alguém que vocês conheçam? Pensa aí junto comigo, hein? Bom, vamos começar lá primeiro com o fanatismo religioso. O que é isso, Valdir? O que é o fanatismo religioso? Bom, o fanatismo, então, é uma forma de caracterizar uma devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de um espírito crítico. Ela é uma ideia de concepção geral sobre aquilo e que nada mais pode existir senão aquilo ali na sua vida. E, em geral, o fanatismo religioso
também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças e religiões. Sabe quem que é o fanático religioso? É aquele que só existe aquela religião para ele, que aquilo ali é uma verdade absoluta, que nada que as pessoas falem ao redor ele vai considerar, que ele julga a outra pessoa por não estar de acordo com a sua religião, por não vivenciar a sua religião. Então, o fanático religioso é aquela pessoa que é isenta de uma crítica para conseguir pensar e para conseguir respeitar o próximo, para conseguir respeitar aquele que pensa diferente de mim, para conseguir respeitar aquele que tem uma crença diferente da minha. E aí, falando de religião, são tantas as religiões, tantas. E se a gente tem um perfil fanático religioso, é só isso e é isso, é pronto. A minha salvação é só a minha igreja. Olha, vamos nos observar? Vocês estão assim? Se observam assim em algum momento? É uma reflexão que eu trago para vocês, né? O quanto que a gente tem que respeitar o próximo, respeitar a crença do próximo, respeitar a religião do próximo, a religiosidade do próximo, para que nós possamos viver em sociedade, em harmonia e não ficar fanáticos em algo. Então, esse é um fanatismo. O outro fanatismo que eu separei para vocês aqui também é o fanatismo do futebol, que é o que me fez assim ter esse insight, falar, nossa, eu queria falar com isso, eu queria falar sobre isso com eles, sobre o fanatismo, porque quando eu vi as imagens das pessoas se despedindo do Diego Maradona, sem máscara, aglomeradas, eu fiquei pensando assim, olha o quanto que irracional, se colocando em risco, por conta talvez de um fanatismo esportivo, né? É claro que a despedida é importante, mas desde que ela seja com segurança, né? Desde que você se mantenha seguro, que não foi o caso que eu vi. Se alguém aí também viu essas imagens de uma aglomeração em relação a esse velório, essa despedida do Diego Maradona, comenta aqui embaixo comigo também. Né? Vamos refletir juntos sobre esse tema polêmico. E aí eu quero saber de vocês se vocês conhecem algum fanatismo por esportes, alguma pessoa que é fanática por futebol, né? Sabe aquela pessoa que ela vive só o time dela, ela deixa de fazer outras coisas para si, mas para acompanhar o time, ela só fala do time, ela tem raiva do time adversário, ela não consegue conviver com outros torcedores de outros times. Aí quando a gente fala que o fanático ele é intolerante à diferença, às diferenças. Vocês conhecem alguém fanático por futebol a esse ponto? Uma questão é ser apaixonado pelo esporte, é ter essa convivência saudável com o esporte, de torcer, de vibrar, mas não esse fanatismo pelo esporte. O fanático é aquele que é intolerante, é aquele que gera violência com as suas atitudes, que gera agressões verbais, agressões físicas, brigas. Vocês já ouviram falar de brigas de torcidas organizadas? Olha o quanto que as pessoas se colocam em risco por conta de um fanatismo. Vocês conhecem alguém assim? Olha que reflexão que eu trago para vocês hoje. Uma reflexão polêmica. Bom, e não tem como deixar de falar as nossas eleições que foram há pouco tempo, né? Para prefeito e vereadores, e que algumas cidades tiveram aí também as eleições de segundo turno. E o quanto que tem pessoas também fanáticas por políticas,
pegam um partido político e agarram ele com unhas e dentes, independente se ele é direita, se ele é esquerda, independente de que partido que é, mas vivencia só aquilo e é intolerante com o outro e é desrespeitoso com o outro. Então esse que é o fanático que não faz bem nem para ele e nem para as outras pessoas. O fanático político é aquele que briga por partido político, que se coloca em risco por partido ou por algum político específico. Olha só que fanatismo, né? Uma questão é eu me posicionar, exercer meu direito de democracia, cobrar os meus direitos. Uma coisa é isso, protestar pacificamente, né? Vejo tantos protestos pacíficos que ocorrem que são super legais. Outra coisa é o fanático, que agride, que desrespeita e que só vivencia aquilo na vida dele. Então eu trago esses 3 alertas para vocês hoje: o fanático religioso, o fanático esportivo, que seja pelo futebol, e o fanático político. E aí fica essa reflexão, porque aquela pessoa que é fanática por algo, que desconsidera os outros, que desrespeita, que é violento em relação às diferenças, isso não é saudável para a nossa mente, para o nosso corpo, não é saudável para a gente. Então fica essa reflexão para vocês hoje sobre o fanatismo e eu fico à disposição para qualquer outra informação que vocês quiserem. Comenta aqui, curta, compartilha esse vídeo que nós estamos fazendo com tanto carinho para vocês, ligados no que está acontecendo com o mundo, trazendo essas discussões aqui para que nós possamos interagir sobre isso. Tá certo? Comenta comigo lá também no grupo do WhatsApp, do grupo da memória, que vai ser um prazer falar com vocês. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!